Olá, tudo bem? Bem-vindo à aula número 4 do nosso curso de Informática Básica. Nas aulas anteriores, nós trabalhamos vários conceitos de informática e nessa aula de hoje eu vou apresentar algumas informações sobre computadores. Então, se você está vendo esse vídeo, curte a nossa página, se inscreve no nosso canal para que você continue recebendo mais informações sobre o curso de Informática Básica para iniciantes no concurso. Nessa aula de hoje eu vou mostrar para vocês as partes de um computador. A gente falou teoricamente sobre as partes de um computador, mas nessa aula especificamente eu vou mostrar as peças dos computadores, não só fotos, mas mostrar de maneira real. Então, muito se fala do cooler do computador. O que é o cooler? O cooler, que nós falamos em aulas anteriores, é este ventilador que refrigera o processamento, o processador. Então, o computador ele tem um processador e o processador ele aquece bastante. Então, para diminuir a temperatura, esse coolerzinho com esse dissipador de calor, a gente chama de dissipador de calor, essa parte em alumínio, o alumínio absorve bem o calor e aqui o cooler tira o ar e joga para fora, o ar quente joga para fora. Então, aqui está o cooler, né? Uma outra parte do computador que a gente comentou em aulas anteriores foi o disco rígido, né? O que é o disco rígido? Este é o disco rígido. Então, todas as informações do computador ficam armazenadas nessa peça aqui, né? Tem alguns tipos de disco rígido, nós comentamos em aulas anteriores sobre disco rígido SATA e IDE. Esse aqui é o modelo IDE, que é o modelo serial. Esse modelo SATA, que é o modelo mais moderno, mais atual. Vou mostrar também aqui para vocês a ventoinha. Algumas pessoas chamam de ventoinha, mas o nome certo, correto é cooler. Esse aqui é um cooler de notebook. Esse aqui é um cooler de notebook, só que com outro modelo, né? É de outro modelo. Agora vou mostrar para vocês aqui a placa-mãe do computador. A placa-mãe do computador, que é a placa principal. Ela recebe todas as informações, agrega todas as informações. O que tem na placa-mãe aqui para a gente ver? A parte de trás da placa-mãe é uma placa de circuito impresso e aqui atrás você vê somente as soldas da placa. Ela, portanto, é de uma face só. A de notebook, ela possui duas faces, essa é uma face só. Aqui você tem os locais do processador, você tem aqui os slots, a gente chama de slots, os slots de memória RAM, que é a memória de armazenamento temporário, os slots de memória RAM, e aqui nós temos uma memória RAM que se encaixa perfeitamente nesse slot. E você pode inclusive acrescentar mais memórias ao computador para dar mais velocidade, já que a memória RAM é uma memória temporária, onde todas as informações são armazenadas nela enquanto o computador está sendo utilizado. Quanto mais memória você tem no computador, mais leve, mais fácil de trabalhar com o computador vai ser. Portanto, aqui então você tem um slot de memória RAM. Uma das características das memórias RAM, e agora aqui a gente vai falar um pouco de memória RAM e já voltamos aqui com a placa-mãe. A memória RAM, ela possui uma velocidade e ela possui uma quantidade de armazenamento. As memórias mais comuns hoje de memória RAM são as memórias chamadas de DDR. Quer dizer, as memórias DDR são memórias dinâmicas. O fluxo de informação nela é bem mais acelerado que as memórias anteriores. Mas agora nem interessa mais falar sobre essas memórias anteriores. O que você precisa saber é que existem dois tipos utilizáveis atualmente, a DDR2 e a DDR3. A DDR2 ela possui apenas uma diferença visual da DDR3. A DDR2 ela possui um entalhe, que é esta fenda que você está vendo aqui, um pouco mais à esquerda que a memória DDR3. Portanto, aqui tem outra memória, uma outra memória, e essa memória aqui também, ela possui, como essa aqui que eu estava dizendo, ela possui a velocidade 2 GB e uma quantidade de megahertz, que é o pulso elétrico, a frequência elétrica dentro desses circuitos. Então toda memória ela vai possuir a capacidade em megabytes, o quanto ela suporta. Então memória de 2 GB, ela suporta 2 GB de memória sendo armazenada. Memória de 4 GB, ela suporta 4 GB de memória. E elas têm a característica da velocidade também, que é uma velocidade constante medida em megahertz. Também é importante verificar a frequência mais alta, vai te dar mais rapidez no processamento de informações. Então, voltando para a placa-mãe, nós temos então aqui as entradas de memórias RAM, DDR, né, DDR2 ou DDR3. Hoje em dia, a maioria dos computadores só sai com DDR3
os computadores DDR2 já ficaram obsoletos e está vindo aí o DDR4, que é uma tecnologia mais avançada, com mais velocidade, com mais capacidade de armazenamento. Aqui você tem a entrada do processador, que é o cérebro do computador. O que é o processador? Nós falamos nas aulas anteriores que o processador é a unidade de processamento, é como se fosse um cérebro eletrônico. Portanto, esse modelo aqui, que a gente está vendo, ele é um modelo chamado de 775, modelo 775, aliás, socket 775. Os processadores que uma placa pode suportar são diversos. Ele pode suportar um processador com dual core, com 2 núcleos, ou algumas placas suportam com 4 núcleos, com 8 núcleos. É preciso verificar o número da placa, para verificar qual processador ela suporta. Este é o processador, que é o chip principal do computador. Deixa eu pegar um aqui, para vocês verem melhor. Este é um processador, portanto, ele é o chip principal, ele processa todas as informações que entram e que saem do computador. Tá? Aqui em cima fica o número, a numeração dele, dizendo se ele é dual core, se ele é i3, se ele é i5, se ele é i7, se ele é da AMD, se ele é um Atom ou uma outra marca mais avançada. Aqui na placa-mãe, voltando novamente à placa-mãe, a gente está associando a placa-mãe às peças, às partes. Então aqui você tem os barramentos PCI, que é para acrescentar uma outra placa externa ao computador. Às vezes você precisa botar uma placa de vídeo para jogos, uma placa de rede. Se for para jogos, você vai colocar nesse barramento, que é o chamado barramento PCI Express. Esse é um barramento para colocar uma placa de vídeo para acelerar o gráfico do computador e também armazenar os arquivos e as informações de vídeo. Se você quiser acrescentar uma placa de rede, por exemplo, aí seria nesses slots aqui chamados os slots PCI, né? É para colocar uma parte externa, uma placa externa. Você vê que essa parte aqui é a parte de fora da placa-mãe, onde você tem a entrada de mouse, de teclado, a saída de vídeo. Às vezes tem uma saída aqui de vídeo, a placa mais moderna tem uma saída de vídeo HDMI. HDMI é porque já sai o áudio e já sai o vídeo junto. Essa aqui é uma saída VGA, ele tem esses pininhos assim, é VGA. E aqui você tem as entradas USB, aqui são USB aqui também, e aqui a entrada de rede. Às vezes o técnico, você precisa de uma placa externa, de uma outra entrada de rede, por exemplo, né? Então aí você coloca uma placa externa através das entradas PCI. Aqui tem a saída de áudio. Então tudo isso aqui são os barramentos, portanto, aqui são os barramentos de HD e de unidade de leitura de ótica, de CD. Você tem 4 barramentos, portanto um computador normalmente ele pode pegar até 4 HDs, ou então 2 drives de CD e 2 drives de HD. A configuração a pessoa escolhe, contanto que seja 4, né? Pode ser 2 HDs, 3 HDs, 4 HDs, ou 3 HDs e uma unidade de CD, ou o contrário, 3 unidades de CD e uma de HD. Os barramentos que a gente comentou na aula anterior, e eu fiz até uma questão que está aqui na nossa playlist. Você pode dar uma olhada na nossa playlist e ver a questão que eu falei sobre barramento. O que é barramento? Aquele circuito que interliga um componente ao computador e faz a intermediação. Dá uma olhada nessa questão lá, é bem interessante. Aqui são as unidades, as entradas de energia elétrica, né? E essa aqui é a chamada ponte norte. Aqui você tem a ponte norte, que controla vídeo, controla processador, controla outras funções do computador. E aqui tem a ponte sul. Vamos fazer uma aula específica sobre ponte norte e ponte sul. Dependendo do seu concurso, vai cair questões assim bem técnicas, não é? Sobre o que controla o que dentro da placa-mãe. A placa-mãe possui o processador principal, que é o processador que recebe os dados, processa e te dá um resultado na tela imediatamente. E ele possui os controladores, são chips principais que controlam partes da placa-mãe do computador, como por exemplo a ponte norte, que é importante, porque ela controla o processador e ela controla algumas funções. A ponte sul também gerencia uma parte, com gerenciamento de memória e gerenciamento de barramentos. Então esses circuitos são bastante importantes. Então essa, portanto, é a placa-mãe, a placa principal do computador. Existem vários tipos, existem várias marcas, existem vários modelos, né? Esse modelo aqui, por exemplo, que eu estou apresentando para vocês, ela possui os soquetes de memória, 4 soquetes de memória. Então, bem mais avançada, né? Quer dizer, ele dá a possibilidade de você colocar mais poder no seu computador, né? Tem
placa-mãe que suporta processadores de vários tipos e algumas só suporta 2 ou 3 tipos de processadores, né? Então aqui é um outro modelo, essa possui 2 placas de vídeo, então isso significa que a placa de áudio, aliás, isso significa que essa placa-mãe aqui tem até uma saída RCA de vídeo, ela é uma placa muito mais moderna do que essa placa anterior que eu estava mostrando para vocês. Então são 2 modelos de placa totalmente diferentes. Então é isso aí. Essa foi nossa aula. Aqui eu quero apresentar também a unidade óptica do computador. Essa é a unidade óptica de notebook. E aqui eu tenho uma unidade óptica de computador de mesa, de PC de mesa, certo? Essa unidade óptica, essa aqui, ela possui a entrada SATA, que encaixa justamente na entrada SATA da placa-mãe, que a gente já comentou. Aqui também eu tenho uma memória de notebook. Você vê que é a mesma memória, o mesmo modelo de memória de plaquinha, mas com tamanho apropriado para notebook. Então é isso aí. Na próxima aula nós falaremos um pouco sobre redes de computadores. Então eu aguardo vocês na próxima aula para que a gente possa continuar a nossa aula de informática básica para concurso ou para o uso do computador no dia a dia. Se inscreva no nosso canal, dê um like e até a próxima aula. Um abraço a todos.